Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer uma leitura aqui para esse comecinho de semana. Lembrando que é uma leitura atemporal, né? Vamos lá, sem mais demoras. Já vou pedindo para que vocês se inscrevam no canal. Se gostarem da leitura, curta, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. E vamos lá, uma energia geral para esse nosso momento. A carta da renovação, aqui no tarô dos anjos, que no tarô tradicional é a carta do julgamento, arcano maior número 20. Revise e avalie, uma avaliação favorável dos fatos, hora de mudar para uma nova direção. A carta do julgamento, ela fala muito sobre uma análise detalhada, cuidadosa, para uma mudança total de vida, para uma grande mudança. Então, algo que precisa ser feito, e não é qualquer coisinha, é algo grandioso, talvez grandioso no longo prazo, mas grandioso, que vai trazer grandes mudanças. Então, por isso, é uma mudança que precisa ser muito bem pensada, muito bem analisada, muito bem trabalhada. Pode falar em algumas situações do passado voltando, mas a gente vai entender aqui ainda do que se trata. Uma carta para o aspecto negativo da situação, o que precisa ser trazido à luz para ser trabalhado, melhorado, entendido. Uma carta para o aspecto negativo, por gentileza, uma única carta. A carta do 7 de terra. O 7 de terra pode ser que justamente por ter que tomar uma decisão, muitos de vocês estejam bastante paralisados. Meio que sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar. Talvez estejam preocupados, né, que diz, né, preocupação desnecessária. Até não conseguem tomar essa decisão por conta de uma preocupação desnecessária. Talvez vocês achem que deveriam estar fazendo algo, mas não sabem muito bem o que, qual caminho, qual direção. Mas nós vamos clarificar ainda. Uma carta para o aspecto positivo da situação. Maneira mais acertada de chegar nessa energia aí nos próximos dias. Uma única carta, por gentileza. A carta do carro. Perfeito, gente. Nossa, gratidão, tarô. Essas duas cartas, elas sempre conversam bastante, porque uma é o aspecto negativo e a outra é o aspecto positivo. E no aspecto negativo tá aqui o 7 de terra, que pode falar sobre estar parado, sem saber que rumo tomar. E a carta do carro fala de movimento, coloca o seu carro para andar. O carro foi feito para nos locomover de um lugar para o outro. Essa é a finalidade, a função do carro. E aqui ainda diz, entre em movimento e de maneira rápida, sem perder tempo. Você tem uma boa avaliação dos fatos. É óbvio que não é para sair louco, desembestado, mas você tem uma boa avaliação dos fatos. Aqui no fundo do deck, o 2 de fogo. O 2 de fogo, ele pode falar sobre a pessoa que tá parada sem saber o que fazer. E olha que interessante, aqui nesse deck, a primeira frase é voltar ao que era. Lembra que eu falei que a carta da renovação, em algumas situações, poderia falar em retorno do passado? Então, se essa situação que você trouxe aqui para a mesa, ela envolve algo do passado, sim, talvez a chave aí, a resposta esteja no passado. Vamos lá, uma clarificação para a carta da renovação na energia geral. O Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma carta
que fala bastante de estabilidade. O Rei de Ouros, ele tá ali tranquilo, pleno no trono dele. Ele sabe que ele faz excelentes escolhas, porque em termos de maturidade, esse é o rei. Todos os reis representam maturidade, mas esse ele é ainda mais responsável. Aquilo que ele traz para a vida dele vem para ficar para a posteridade. Nada do que ele faz é calor do momento, é tudo bem pensado, certo? Fala muito de estabilidade aqui. E para quem for uma situação do passado, pode ser um rei de ouros voltando do passado, né? Um homem voltando do passado. Um homem maduro, muito provavelmente bem estabilizado financeiramente, que quer um relacionamento sério, não quer só curtição. Vamos lá, uma clarificação para o aspecto negativo junto do 7 de terra. Vou pegar só essa que virou, tá, gente? O pajem de ouros. Veja que aqui a gente tem o rei de ouros e aqui o pajem de ouros. No negativo, o pajem de ouros, ele fala sobre, aqui nessa situação que eu posso entender, é sobre alguém que não começa, que não vai. O pajem fala de novos inícios, tá no negativo, é um novo início que não vai, que não começa, que não dá a largada nunca. Como se você tivesse só oferecendo migalhas nessa situação e por isso que a coisa não vai. Talvez medo de ir, de seguir, apreensão por não conhecer o caminho. Mas aquilo que eu digo, vai caminhando que o caminho vai aparecendo. Aqui é muito claro que vocês precisam entrar em movimento. Por algum motivo vocês estão parados, mas está nas mãos de vocês fazer a coisa evoluir, fazer a coisa ir para frente. Vamos lá, uma clarificação para o aspecto positivo junto da carta do carro. Uma única carta, por gentileza. O rei de espadas. O rei... Olha que interessante, né? Dois reis. Dois reis aqui na leitura, uma energia bastante masculina aqui. O rei de espadas, ele fala sobre a questão racional, mental, um mental bem desenvolvido. Fala de situações mais rápidas, assim como o carro. Então, situações se desenvolvendo de maneira mais veloz. Certo? Esse rei aqui, às vezes não, né? Quase sempre, né? Mas aí vocês adaptam sempre, mas vocês adaptam para a situação de vocês. Ele não é nem um pouco emocional. Então ele faz o que precisa ser feito. Doa quem doer, se aquilo é o correto de ser feito, porque espadas também fala muito de justiça, daquilo que é correto. Se aquilo é o certo de fazer, ele faz. Ah, mas não é confortável. Ah, mas dói. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Não, com o rei de espadas não tem essa. Ele bota o carro dele em movimento e faz aquilo que precisa ser feito. É uma energia bastante de ação. E eu falei que tem bastante energia masculina aqui na mesa. A energia yang, né? Que é a energia masculina, ela fala de ação, de movimento, de iniciativa. Fundo do deck, a carta do mago, que maravilhosa. Vocês são capazes de cocriar tudo que vocês quiserem. Talvez vocês tenham que fazer o que não é confortável, o que não é agradável, mas vocês são capazes de cocriar o que vocês quiserem. Carta maravilhosa, a carta do mago. Adoro, amo essa carta.
E agora uma última clarificação com o tarô mitológico. Eu não vou aceitar porque eu pego uma só e caíram duas. Mas aqui nesse tarô, a, a carta do mago é representada pelo deus Hermes e a carta do julgamento também, só que em momentos diferentes da vida. Então, aqui reforçando essa mensagem de que vocês são capazes de cocriar, de materializar, de trazer para a vida de vocês tudo que vocês quiserem. Só que tem uma jornada. E essas jornadas envolvem esforço, às vezes dor, né? Pensa num... Ó, o mago de novo aqui, ó, no outro deck. Pensa num filme, né? No fim, o mocinho e a mocinha se dão bem, mas ao longo do filme, quantas coisas não aconteceram, né? Mas eles passaram por tudo para ficar bem no final. Então, vamos lá. O Rei de Espadas. É isso, gente. O Rei de Espadas aqui clarificando a energia geral. Uma energia extremamente masculina. Talvez tenham homens aí assistindo. E para qualquer pessoa, né, homens ou mulheres, aqui falando da energia da ação, do movimento. E muito fortemente essa noção, ó, aqui nesse deck, o Rei de Espadas está até com uma balança na mão, representando a justiça, o equilíbrio, aquilo que é certo. Então, é cortar com aquilo que não é certo, cortar com aquilo que não é justo, que traz desequilíbrio, para trazer a justiça para a vida sua, né, e de todo mundo que envolve nessa situação. Certo, gente? Vamos lá, uma clarificação para o aspecto negativo junto do 7 de terra e do pajem de ouros, uma única carta, por gentileza. Ó, gente, eu vou aceitar o 10 de paus, mesmo que tenha caído a carta do julgamento aqui, porque eu não tinha visto ela caída, aí eu já tinha decidido aceitar o 10. E mesmo porque eu já conversei com vocês sobre ela, né? O 10 de paus pode estar falando sobre um fardo pesado que vocês estão carregando, ou a sensação de que o fardo está pesado demais. E talvez por isso que vocês estejam aí meio inertes, meio sem tomar a iniciativa, tá? Porque algo não tá bom. Aqui pode até falar de uma situação que vocês queriam muito. Vocês atraíram para a vida de vocês porque vocês queriam muito, e daí agora vocês descobriram que na verdade era só fogo de palha. Que na verdade vocês estavam iludidos e não queriam tanto isso. Pode falar dessa situação. Mas fala muito de falta de movimento. Porque aqui, ó, esse barco aqui atrás, o Argo, ele foi feito para grandes aventuras. E a vida toda do Jazão, ele viveu grandes aventuras com esse barco, levando ele e a tripulação toda para todos os lugares. Só que agora o Argo tá ali sem cumprir a função dele. E por estar ali, sem cumprir a função dele, ó, ele tá todo deteriorado, não sei se dá pra ver, ele tá todo quebrado. Parece que nem tem mais conserto. E aí ele tá ali tristonho. Faltando movimento, gente. Vamos lá, uma última clarificação para o aspecto positivo, junto da carta do carro e do Rei de Espadas. Uma única carta, por gentileza. Gente, o julgamento queria aparecer mesmo. E lembrando que... Opa! Que esta carta da renovação é a carta do julgamento no tarô tradicional. Então, gente, pode falar muito fortemente, olha aqui, ó, o Hermes levantando os mortos. Pode muito fortemente falar de uma situação do passado que retorna. Pode ser uma pessoa, um relacionamento, pode ser um trabalho, uma ideia, uma vontade. Sabe assim, quando a gente tinha um sonho de trabalhar com determinada coisa, fazer determinada coisa, mas aí veio a vida e a gente teve que ir se moldando e fazendo o que era necessário naquele momento e o sonho ficou guardado na gaveta?
pode estar falando para pôr movimento nesse sonho, nesse projeto, certo? Algo do passado que... E, ó, se for alguém voltando do passado, por mais que, né... eu sei que às vezes as pessoas não querem nem saber do passado, né? Ah, porque, né, ele não valia nada, ou ela não me valorizou, ou algo assim. Mas, gente, adaptem para a situação de vocês. Mas se for alguém do passado voltando, carta da renovação, essa pessoa volta renovada. Ela não volta. Se no passado ela fazia coisas desagradáveis, ela não volta fazendo isso. Ela volta diferente, ela volta mudada, ela volta renovada. Certo? Agora, se a pessoa voltar igual ela era antes, aí essa leitura não é pra vocês, e aí dispensa da sua vida de novo, porque senão vai ser mais do mesmo. Certo, gente? Mas olhem com carinho situações, coisas, pessoas do passado que estiverem querendo retornar. E assim, imprimam movimento. Movimento na vida de vocês, cortem com o que não é certo, busquem a justiça, que as chances de ganho, as chances de fartura, de prosperidade são enormes. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Convido vocês novamente a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. E logo tem mais leituras por aqui. Fiquem bem. Tchau!